Olá, alunas e alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Vamos iniciar hoje o nosso módulo 2, a partir do capítulo 4, sobre Humanismo e Renascimento. E a nossa aula de hoje vai tratar sobre humanismo. Então, pegue aí o seu livro, pegue o seu lápis, vamos começar a nossa aula, tá bom? Então, iniciando na página 294. Inicia assim. O humanismo, como vimos no capítulo 1, o período moderno na Europa teve início no século XVI, caracterizando um momento de mudanças no pensamento e no modo como as pessoas compreendiam o mundo. Nesse contexto, os dogmas da Igreja Católica começaram a ser questionados por alguns estudiosos, que mais tarde ficaram conhecidos como humanistas. Importante a gente perceber que esse período do humanismo e renascimento vai se passar entre os séculos 14 e 16. Tá? Então, antes disso, a Europa vivia o feudalismo, onde existiam os feudos, e vocês vão lembrar disso, das aulas passadas, do ano passado. Existiam os feudos, então o poder era descentralizado, então cada senhor feudal dominava ali aquele pedaço de terra e tinha o seu domínio, o seu poder político, além de social e econômico, tá? E tinha o grande poder da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha tanto poder econômico, político, mas ela tinha poder social na vida das pessoas, em tudo que ela representava na vida da sociedade. Com o fim do feudalismo e o início da modernidade, isso vai mudar. A ciência é que vai tomar lugar, vai aos poucos ganhando lugar no centro da vida da sociedade. Então, nos capítulos passados nós vimos aí o processo das grandes navegações, principalmente as grandes navegações, onde vamos ter o avanço da sociedade mar adentro, e no comércio e com isso na interação com outros povos e tudo mais. Então vamos dar sequência. Os estudos humanistas. Os humanistas criaram novas propostas de estudo e de ensino, sendo responsáveis por um movimento de renovação do conhecimento, pois defendiam um programa de estudos de humanidades, que pretendia ensinar aos alunos matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. Essas disciplinas, juntamente com retórica, vão ser pensadas pelos humanistas como as ciências humanas, ciências para a humanidade, no sentido de que elas eram ciências boas para se pensar o bem coletivo, o bem-estar social, o bem viver de cada pessoa, de cada cidadão. Tá? Então, eles propunham também a retomada dos estudos da cultura clássica greco-romana, que na visão deles era a mais alta expressão de cultura e principalmente a que mais valorizava a criatividade. Então, as pessoas desse período vão olhar para trás, vão buscar livros, registros, vão entrar em mosteiros, procurar nas bibliotecas dos mosteiros registros daquele período da Grécia Antiga e da Roma Antiga, onde eles agora vão considerar o momento clássico da humanidade, porque ali os pensadores, segundo eles, naquele momento, estavam pensando a sociedade, estavam pensando a humanidade, estavam pensando também essa prática do viver bem, pensando a humanidade como viver bem. Então, estudar história seria, por exemplo, para estudar a história não só por estudar, mas que esse estudo da história trouxesse a arte do bem viver, que o que eu posso explicar isso é do viver bem, do viver feliz, da felicidade terrena,
né? Em busca da felicidade terrena aqui no meio de nós, na nossa terra, né? Entre os humanistas havia cristãos e não cristãos. Por pensarem de maneira diferente, eles discordavam em muitas questões. No entanto, o que os unia era o entusiasmo pelo estudo e pelo saber crítico. Eles concordavam que eram importantes o aprimoramento dos conhecimentos sobre os seres humanos, o desenvolvimento das capacidades individuais das pessoas e o respeito à liberdade de pensamento. Críticas aos conceitos católicos. Diversos humanistas cristãos e não cristãos discordavam da Igreja Católica em vários aspectos, principalmente sobre as ideias de teocentrismo e geocentrismo. Eles defendiam o antropocentrismo e o heliocentrismo. E agora vamos ver o que cada um desses conceitos significa. Teocentrismo, Deus como centro de tudo. O teocentrismo, do grego theos, que é Deus, é a ideia de que Deus é o fundamento de todos os fenômenos do universo. Este era o pensamento central da Igreja Católica. E o que é importante a gente levantar aqui é que nem todo humanista não acreditava em Deus. Na verdade, a boa parte deles acreditavam em Deus. Porque eles vieram de uma cultura, de uma tradição, principalmente ali na Europa, nesse contexto, nesse século XV e XVI, em que a religião era profundamente enraizada na vida da sociedade. Então não é porque eles eram humanistas e pensavam no ser humano, né, que eles eram contra a ideia de Deus. Na verdade, eles acreditavam, ao invés de menosprezar o ser humano, eles deram valor ao ser humano e não desprezaram Deus, mas eles apenas deram valor ao ser humano, tá? Então é bom a gente não se confundir. Pensar que na época do humanismo deixaram Deus de lado. E não foi assim. E a gente vai ver isso em muitas obras que foram feitas nesse período. Geocentrismo. Terra, do grego geo, né? A Terra como centro do universo. Os defensores do geocentrismo acreditavam que os demais planetas e o Sol giravam ao redor da Terra e que tudo isso era criação de Deus. Ou seja, a Terra era o centro do universo e a Lua, o Sol, os planetas, as estrelas giravam em torno da Terra, né? Era o que se acreditava naquele momento. E aí o que os humanistas vão passar a acreditar e difundir e propagar nas suas ideias. O antropocentrismo, né? Homem como centro de tudo. O antropocentrismo é a ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo. Os humanistas entendiam que as pessoas tinham capacidade de compreender Deus e o universo usando a razão. Então é como eu já havia dito. Deus cria o ser humano e os humanistas vão entender que o ser humano é dotado de razão, tanto para entender a sua sociedade, entender o mundo que o rodeia e poder viver melhor nele, né? Então ele não despreza a ideia de Deus, mas eles dão mais valor à ideia do ser humano, valorizam mais o ser humano, né? Como agente dotado de razão que tem que pode fazer as suas próprias ações na sociedade. Outra coisa que os humanistas acreditavam era no heliocentrismo, Sol como centro do universo. O heliocentrismo era defendido por um padre e astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico. Para ele, a Terra como um planeta realizava movimentos de rotação, isto é, girava em torno de si, e de translação, girando ao redor do Sol. Então, para os humanistas, na ideia aqui levantada por Copérnico, não era a Terra que era o centro do universo, e sim o Sol, tal como nós sabemos que hoje é. Ele já levantava isso já no século XV e no século XVI. Tá bom? Seguindo a página, nós vamos ver o humanista Leonardo da Vinci. Um dos principais humanistas foi o italiano Leonardo da Vinci.
ele se interessava por muitas áreas do conhecimento, como engenharia, cartografia, anatomia, botânica e arquitetura. Além disso, destacou-se no campo das artes, como na pintura e na escultura. Então vocês vão ler essas páginas, essas duas páginas, tá? Sobre Leonardo da Vinci. Mas eu queria mostrar aqui a Última Ceia, que muitos de vocês devem conhecer. É uma pintura de Leonardo da Vinci, onde ele retrata o momento da última ceia do Senhor Jesus com os apóstolos. Para você ver que na vida do humanista, nesse período, os séculos 14, 15, 16, a religiosidade cristã estava intimamente ligada, né? Porque eles viviam isso, muitos deles eram cristãos, né? Então eles vão colocar também as ideias cristãs em suas artes, né? Claro, não deixando de lado o humanismo, né? A valorização da cultura, das artes, da filosofia, da história, da retórica, né? Da matemática, né? Do latim, né? Valorizando essas ciências para que o homem pudesse utilizá-las da melhor forma para viverem bem. Ok? Leiam essa página aí. Na plataforma eu deixarei mais um vídeo para vocês assistirem sobre Leonardo da Vinci, tá bom? Então, na página das atividades, que é a página 298, tem essas atividades aí, tá? Que vocês vão responder tranquilamente quem eram os humanistas e que ideias eles defendiam. Vamos para as respostas. Vamos lá? Pegue o lápis de vocês. Quem eram os humanistas e que ideias eles defendiam? A resposta vai ser: os humanistas eram europeus que a partir do século XVI passaram a defender um programa de estudos de humanidades que buscava ensinar aos alunos matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. Eles acreditavam que eram importantes o aprimoramento dos conhecimentos sobre os seres humanos, o desenvolvimento das capacidades individuais das pessoas e o respeito à liberdade de pensamento. E essa resposta vocês encontram na página 294, tá bem? Questão 2. Marque um X na alternativa que apresenta o complemento correto da frase abaixo. Depois, preencha a lacuna da frase com o complemento que você escolheu. Os humanistas propunham uma retomada dos estudos da cultura clássica grega romana ou da cultura dos antigos egípcios? A primeira, né? Da cultura clássico greco-romana. Então você marca e reescreve nas linhas acima. 3. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Qual teoria está representada na imagem A e na imagem B? Letra A. A teoria representada na imagem A se refere ao geocentrismo. Já na imagem B está representada a teoria do heliocentrismo. Alternativa B. Letra B, na verdade. Explica a teoria representada na imagem A e a teoria representada na imagem B. Então, você vai colocar a teoria do geocentrismo e a teoria do heliocentrismo, e a resposta você encontra também na página 295, onde está falando sobre o geocentrismo e heliocentrismo, em azul e verde, tá bem? Então, a questão 4, vocês vão aguçar a criatividade de vocês e vão criar uma invenção, fazer um desenho aqui da sua invenção, né? Que essa invenção seja capaz de melhorar a vida, né, em sociedade, e colocar o nome da invenção e a utilidade dessa invenção. Agora, corre lá para a plataforma que temos mais uma atividade para fazermos juntos. Valeu!